comandante que não houve falta de viatura, elas estavam em atendimento e foram deslocadas para chegar lá, né? Então isso também nós já falamos, mas ele está ponderando, ó, nas Moreninhas ficam em média 5 ou 6 viaturas paradas. Bruna, será que o conselho não poderia ter um policial com a equipe de atendimento para que esse atendimento fosse mais rápido? É a sugestão da sociedade. Isso seria possível? Bruna, é muito importante esse papel da mídia, de estar trazendo a gente para esse debate. A gente vê muito questionamento, porque muitas vezes as pessoas não entendem qual é o papel do Conselho Tutelar, onde que o Conselho Tutelar entra. A gente tem vários questionamentos aí, poxa, chamei o Conselho Tutelar, não foi, acabou demorando. Mas sendo que é um atendimento que deveria ter sido feito pela polícia. O Conselho Tutelar, ele entra muito mais para aplicar medidas de proteção após esse atendimento inicial, para acompanhar aquela família de maneira sistemática por meio de relatórios que são apresentados pela rede de atendimento, da assistência social, da saúde, da educação. Bom, eu tenho inclusive aqui, ó, o conselheiro tutelar deve atender queixas, reclamações, reivindicações e solicitações feitas pelas crianças, adolescentes, famílias, comunidades e cidadãos. Exerce a função de escutar, orientar, aconselhar, encaminhar e acompanhar os casos. Aplica as medidas protetivas pertinentes a cada caso. Ouvindo o que você disse e lendo isso, então qual é o sentido da sociedade ligar para o conselho para fazer uma denúncia? Para muitas vezes acionar ao Conselho Tutelar de forma que deveria ter acionado primeiramente a polícia. Certo. A polícia, se existe um crime, existe a necessidade de atendimento da polícia. Se bate numa mulher é crime, bate num idoso é crime, num animal é crime e bater numa criança também é crime. Ou a criança estava presa como nessa situação lá em cárcere privado, abandonado, alguma coisa assim. Então a polícia vai, faz o atendimento em flagrante, encaminha a delegacia, constatada a situação, se houver a necessidade, e lá a autoridade policial, o delegado, não conseguiu localizar um familiar, existe a necessidade do Conselho Tutelar para aplicar alguma medida de proteção, seja acolhimento institucional, como vocês mostraram na legislação, e a Marta também do Instituto disse também que o Conselho Tutelar, junto com todos os entes da rede, entram para esse outro atendimento que vem depois. Então, não é um papel do Conselho ir até os locais para fazer o atendimento às crianças? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas isso poderia mudar, Adriano, levando em consideração uma demanda da sociedade, já que esse papel de vocês é tão fundamental, vocês são eleitos, inclusive com apoio da sociedade, né? Vai ter eleição esse ano também. Isso tem como mudar? A gente acabou de ouvir ali ela falando que é preciso que todas as autoridades que fazem esse atendimento, que elas se reúnam, e isso está previsto para acontecer já na próxima semana, no começo de fevereiro, para discutir esse atendimento. Você, como conselheiro, acredita que isso é possível de mudar? Com articulação. E é o que a gente tem feito. Como você disse, a reunião que a gente vai fazer agora no início de fevereiro, junto ao Ministério Público, Segurança Pública, certamente Assistência Social, Saúde e Educação, é justamente para isso, para dizer o que é o papel e função de cada um. Porque a gente não pode, por exemplo, colocar um bombeiro para que ele vá socorrer uma situação onde está tendo um incêndio. Aliás, colocar um policial para ir atender uma situação onde ocorre um incêndio. Não é capacitado, talvez, para isso. E você vai tirar ele da função da segurança contra o crime, por exemplo. Se você tira o Conselho Tutelar do papel de fiscalização dos entes dessa rede de proteção, de aplicar medidas de proteção, e ele começa a fazer aquilo que não é da sua competência, certamente vai fazer falta naquilo em que ele deveria realmente estar fazendo, que é articulando o sistema, e que a garantia do direito da criança não dependa dessa requisição do Conselho. A criança ela tem que ter acesso à educação independente de uma requisição do Conselho, ela tem que ter acesso à segurança independente de uma ação do Conselho. O sistema ele tem que funcionar como um todo, e é por isso que a gente tem feito essa articulação. Isso faz muito sentido que a gente viu a telespectadora aqui falando, né? O Conselho poderia ter um policial de plantão, se isso talvez não fosse viável para este momento, mas um atendimento muito prioritário. Se é preciso acionar o CIOPS, que imediatamente o Conselho também já consiga ir acompanhando esse policial em loco, talvez, para um atendimento, porque vocês conseguem conduzir também essa situação na casa das pessoas, não é? Sim. Bruna, sempre teve muito questionamento em relação ao atendimento do Conselho Tutelar. E a lei Henri Borel, ela é muito recente, ainda não tem nenhum ano. Talvez seja até um período de transição para que as coisas se ajustem. Né? Exatamente, para que a gente consiga esse ajuste. Tudo precisa de um tempo, né, Adriano, para o ajuste. Embora estejamos falando de vida das crianças, que sempre tem que ser tratado com prioridade. Para a gente encerrar, são 5 conselhos aqui em Campo Grande. É preciso que essa estrutura aumente? Sim, o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, recomenda um conselho tutelar para até 100 mil habitantes. Todos eles com 5 conselheiros tutelares. O Conselho Tutelar lá de Corguinho tem 5 conselheiros. O Conselho de Campo Grande tem 5 conselhos, cada um com 5 conselheiros, com quase 1 milhão de habitantes. Então, pelo menos mais 3,
Então, existem ações movidas pelo Ministério Público, provocando o Judiciário para que haja um aumento da quantidade também de conselhos tutelares. E quem sabe assim a gente consiga efetivar melhor os direitos das crianças Olha, e dos adolescentes. este jornal aqui está completamente do lado dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, estamos de portas abertas para mediar qualquer tipo de necessidade. Conte com a gente. Agradeço a sua participação aqui, trazendo essas informações para o público. Nós queremos acompanhar, se pudermos, esse encontro no dia 2 de fevereiro e intermediar também qualquer negociação que seja feita para o aumento, que é essa responsabilidade da Prefeitura, né? Do aumento Beleza. da estrutura. E em breve, tão logo, teremos uma nova eleição. Assunto por aqui. Isso aí, Bruna, muito obrigado novamente. A gente agradece esse papel da mídia, que é de informar a sociedade, trazer informações claras, precisas, para que a sociedade realmente saiba aquilo que é a verdade e o fato. Bom trabalho, Adriano, para vocês. Agradece mais. A gente vai fazer a última